Existir é uma experiência temporária de separação e, ao mesmo tempo, um lugar para se gerar consciência de unidade. Das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole. O artigo de hoje chama-se O Compromisso da Unidade nos Momentos de Crise. Às vezes, só reconhecemos o valor de algumas coisas depois que a perdemos. Como se a distância precisasse aumentar para começarmos a sentir saudade daquilo que um dia esteve perto. Nos afastamos da infância e logo vemos como era bom ser criança. Viajamos para algum lugar distante e lembramos do valor que é estar em casa. E se temos que ficar em casa, surge o desejo de sair. Parece que nunca estamos onde estamos e seguimos contemplando aquilo que não temos. Certa vez ouvi de um filósofo que, por instinto de eternidade, o ser humano busca aquilo que é eterno, como se fôssemos condenados a não nos contentar com tudo o que é impermanente. Essa fórmula se aplica ao ser humano e a todos os seres, justificando assim o movimento da vida em todas as coisas. Em tudo há um princípio de eternidade, e a natureza não vai parar o seu movimento até conseguir retornar ao seu ponto inicial de origem, a unidade onde tudo começou. A sabedoria da natureza, do mundo material, é surpreendente. Existir é uma experiência temporária de separação e, ao mesmo tempo, um lugar para se gerar consciência de unidade. É depois da separação que sentimos falta de sermos um. Os antigos gregos criaram uma palavra para definir esse dilema da existência que, inclusive, tem sido muito utilizada na atualidade. Crise. O curioso é a conotação negativa que ela imprime nos dias de hoje, se afastando por isso do seu sentido original. Crise significa separação e também decisão. Uma semântica muito complexa se reduzirmos o seu significado a algo simplesmente ruim. O fato é que em momentos de dificuldades, não é incomum recordarmos da palavra crise e associá-la com separação, abismo, esquecendo assim da sua contraparte fundamental, que é a ideia de decisão. Toda separação é uma crise e exige atitude. Diferentes escolas de filosofia trabalharam esse conceito. No Bhagavad Gita, por exemplo, um dos épicos mais conhecidos do Oriente, Krishna, o grande mestre, ensina para seu discípulo Arjuna o yoga da ação. A palavra yoga em sânscrito significa literalmente união e deriva da raiz yug, que significa elo. Toda forma de separação é inimiga do yoga e toda forma de harmonia é sua aliada. Um erro comum que podemos cometer é aceitar a crise, ou seja, passar por esse momento de separação e simplesmente não fazer nada a respeito para mudar essa realidade. Aceitar de forma passiva não é suficiente para gerar mudança. Outro erro comum é querer solucionar a crise com uma decisão que gera ainda mais separação. Se o seu movimento não é fruto do equilíbrio, de uma reta ação e de um caminho do meio, ela irá tornar o abismo que existe ainda mais profundo. Podemos aprender também com essas obras clássicas e nas tradicionais escolas de conhecimento que a unidade no ser humano é recuperada por meio de uma superação consciente de todas as crises. Interpretando esses conceitos com o paradigma materialista e fazendo uma analogia com os números, seria equivalente a dizer que o 2 é a soma de duas unidades. Sendo que numa visão filosófica tradicional, podemos enxergar o 2 como o resultado da divisão do 1.
A unidade seria então o território espiritual e a raiz metafísica que sustenta toda a existência. O tempo e o espaço se apoiam nesse mistério que ultrapassa a compreensão humana. Do princípio de unidade nasce a multiplicidade. E essa multiplicidade se expande até construir a atmosfera do mundo material. Aqui, a separação se intensifica e, por isso, todo o existir é crise. Porém, existe diferença entre esse abismo natural, que é o processo automático e mecânico próprio desse plano de existência, e o ser humano como um agente de separação que amplia esses abismos, gerando dor e injustiça através de atitudes egoístas e sem discernimento. A natureza é mecânica por definição, o ser humano por opção. Sendo crise também uma decisão, ela nos exige uma escolha e toda escolha é um pacto que fazemos com a história. Aqui temos uma chave para a nossa evolução e a superação de crises. O compromisso. Se comprometer é uma atitude própria de toda pessoa responsável e fundamental para conseguir construir pontes e conectar grandes muralhas entre qualquer abismo. Esse é um especial ponto de unidade na multiplicidade. Tomar consciência de que podemos ser pontes. Somos o elo de uma extensa corrente capaz de tornar o mundo um lugar melhor. Se comprometa. As reflexões desse podcast foram retiradas do artigo O Compromisso de Unidade nos Momentos de Crise, escrito pelo professor Inaldo Breguês e que você pode ler na íntegra no site revistaesfinge.com.br. Eu sou o professor Joseph Júnior, voluntário da Nova Acrópole.